Estamos começando mais uma live da Catequese em Casa. Boa tarde a todo mundo. Dando continuidade ao programa Catequese. Todo sábado a gente está fazendo pelo menos uma live com conteúdo de catequese para a comunidade como um todo. Tem que horário, às 16 horas. Hoje vamos conversar um pouco com a catequista Jéssica. Quem não me conhece, meu nome é Briana, mas acho que a maioria já me conhece. Boa tarde. Esperando só a Jéssica entrar, a gente vai conversar hoje, dar continuidade ao conteúdo sobre as vocações. Estamos no mês das vocações, então hoje a gente vai para o segundo encontro, a segunda live sobre vocações. Semana passada Jair conversou com o Padre Jurandir sobre a vocação do sacerdócio, né? A vocação sacerdotal. O Padre Jurandir é o sacerdote e ele falou um pouquinho da experiência dele. Essa semana a gente vai falar sobre a vocação familiar, esperando só minha colega entrar. Vamos lá. Acabou de entrar. Pronto. A outra catequista está entrando agora, Jéssica. Vai conversar aqui com a gente. Deu um erro aqui. Acho que agora. Foi a câmera, começou errada. Boa tarde. Eu tava na página, não apareceu. Meu Deus, será que eu tenho que atualizar? Aí eu tive que atualizar para poder carregar, senão... Por isso que não entrei logo. Acabei de começar. Estava contando aqui para o pessoal que estamos no mês de agosto, mês das vocações. Na Igreja Católica a gente celebra as vocações. Já tivemos uma live semana passada, né? Quem não viu, quando terminar essa aqui, vai lá assistir a live de Jair. Tem uma série de outras lives salvas também, que tem bastante conteúdo legal. Estou devendo ainda algumas atualizações para o YouTube, mas também podem seguir a gente no YouTube, que eu vou tentar colocar as lives também no YouTube. Então temos Facebook, YouTube, Instagram, tem bastante fonte de conteúdo e de outras paróquias também, né? Então é só procurar a Catequese de Nossa Senhora do Rosário, da Boa Vista, vocês encontram o nosso material e tem outros padres também, outras paróquias que também estão fazendo bastante live ultimamente. Esse mês de agosto a gente medita um pouco, celebra as vocações. E tio já conversou um pouquinho semana passada, a vocação do sacerdócio, com o Padre Jurandir. Essa semana a gente vai falar sobre o que, Jéssica? Sobre a vocação familiar. Vamos falar sobre as famílias. Isso. Porque estamos... vai ter o Dia dos Pais aí, né? Então, dá um gancho para a gente conversar sobre a vocação familiar. A título introdutório, a gente vai, então, usar o Catecismo da Igreja Católica, que a gente sempre usa, como uma fonte de conhecimento maior do que está escrito na Bíblia, dos ensinamentos cristãos. A Bíblia também é a fonte da gente, a básica, e algumas pesquisas que a gente fez e a inspiração do Espírito Santo, né? Então, vamos ver se a gente consegue desenrolar. O mês de agosto, no Brasil inteiro, celebrado o mês das vocações, isso começou lá em 1970. Teve um bispo chamado Dom Aloísio Lonche, não sei qual é o nome dele. Dom Aloísio era bispo da Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e ele estava sentindo uma dificuldade do ponto de vista das vocações em geral, né? As pessoas não estavam usufruindo das vocações que Deus dá para colaborar com a comunidade. Então ele quis chamar a atenção para esse problema, e aí lá em 1970 ele iniciou o mês de agosto como o mês das vocações na comunidade dele, e aí isso fez sucesso,
Em 1981, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para quem não sabe, pode seguir lá no Instagram também, que eles têm uma página, tem várias páginas. Eles instituíram o mês de agosto como o mês vocacional para o Brasil inteiro. Então, na primeira semana a gente celebra a vocação do sacerdócio. Essa semana a gente vai celebrar a vocação familiar. E o que é vocação, né? Vocação é um chamado de Deus, e Deus nos chama a todos a viver a vida em Cristo. Então, nós cristãos somos chamados a viver e a colaborar com a obra de Jesus Cristo, a obra de Deus, a missão da humanidade, ser atuante nessa obra, né? Temos a vocação para a vida, então, mas cada um de nós tem uma vocação mais específica e cada um é chamado de uma forma diferente a exercer alguma habilidade diferente, uma vocação diferente. E aí a gente tem várias vocações, e vocês devem conhecer vocações profissionais, né, que tem de várias áreas, e temos as vocações que a gente vai celebrar esse mês, que são familiar, sacerdócio, a vocação do catequista. Então, a gente é chamado a exercer um papel na sociedade de formas diferentes, e cada um desses papéis é importante. O primeiro chamado que a gente tem conhecimento foi aquele lá atrás de Jesus Cristo para os discípulos. Ele chama os discípulos a colaborar com a missão dele de pregar a palavra do Pai, e assim como foi para os discípulos, e como foi para Maria, e como para todos nós até hoje, o chamado é um convite. Não é uma obrigação, nós não somos robozinhos manipulados que temos que fazer aquilo que é estabelecido. Não, nós temos escolha, temos o livre-arbítrio. Então, a gente pode aceitar, a gente pode seguir a nossa vocação, o nosso chamado de Deus e exercer a nossa maior virtude, colaborando com a sociedade, ou a gente pode não fazer isso. É sempre uma escolha. Mas aí a gente tem que, com esse sim que os discípulos deram lá atrás, que Maria deu também, né, a escolha, o aceite dessa vocação, o aceite desse chamado, você vê que ficou para a humanidade um rastro histórico, uma história que até hoje a gente repete, até hoje a gente vivencia e passa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Então, eles, com um simples sim, um aceite de um chamado de Jesus Cristo, eles marcaram a história de toda a humanidade, e nós podemos também marcar a história, talvez não com tanta influência como eles, mas influenciar a obra de Deus de forma positiva, aceitando os nossos chamados. Então, a gente é convidado a ser protagonista na missão de Deus, e a gente, com essa racionalização de que a gente tem alguma vocação, de que nós somos chamados a algo específico, nós somos chamados a atuar na obra de Deus, a gente tem que racionalizar as nossas atitudes, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente faz, para tentar ter uma vida santa, santificar as nossas vidas, santificar a vida das nossas famílias, e com isso não sermos robôs, né? A gente não pode viver como se a vida fosse um passo a passo pré-estabelecido. Eu vou crescer, vou estudar, depois vou trabalhar, depois vou fazer isso e vou morrer. Não, cada um tem uma realidade diferente, cada um tem uma tendência diferente. Então, temos pessoas que são padres, temos pessoas que só têm a vocação para formar uma família, temos pessoas que têm vocação para cuidar de outras pessoas. Então, tem uma série de vocações e você tem que racionalizar quem você é, qual é o seu chamado e como é que você vai, de fato, colaborar com a sociedade, para não ser só um robozinho que passou e ninguém vai lembrar, né? Todos nós atuamos na sociedade de forma muito influente, a gente afeta a vida das pessoas à nossa volta, sempre, de qualquer forma a gente afeta. Então, a gente tem que afetar de forma consciente, né? Então, a gente, no mês de agosto, é convidado a refletir sobre isso. Quais são as nossas características,
quais são as nossas vocações, porque também não é só uma, a gente tem várias vocações, e como é que a gente pode colaborar com a sociedade dessa forma. Então, resumindo aqui, a gente teve o primeiro domingo as vocações sacerdotais, que foi o dia do padre, porque no próximo tinha o dia do padre, então a gente juntou no primeiro domingo e começamos a semana sobre as vocações sacerdotais. Essa semana, como a gente vai ter o dia dos pais, a gente puxa para as vocações familiares, dá um gancho para a gente conversar sobre as vocações familiares, né? A gente já teve o dia das mães em maio, segundo domingo também é o dia dos pais. Então, a gente discute essa ideia de família. No terceiro domingo, a gente vai conversar sobre as vocações religiosas, que vai ter o dia da vida religiosa. O quarto domingo, as vocações leigas, dia dos ministérios leigos. E quando o mês de agosto tem 5 domingos, a gente comemora o dia do catequista. E aí a gente debate com mais profundidade isso também. E por coincidência, esse ano vai ter o quinto domingo, então a gente vai conversar sobre os catequistas. Vamos ter uma live muito legal também. Sobre a vocação familiar, né, a gente nessa semana vai recordar a função dos pais, né? Essa função importantíssima de colaborar com a obra de Deus, gerando vida, dar continuidade a replicar essa criação de Deus, né? Gerar a vida, encontrar a pessoa certa e aí ter filhos e educá-los, né? Não é só ter também, tem que educar em Cristo, conscientizando, formando cristãos e cidadãos. Então, e aí nessa construção de família, nós também nos aperfeiçoamos, né? Quando a gente encontra uma outra pessoa, tem que conviver com as diferenças, tem que conviver com a outra mentalidade, as dificuldades da vida com a outra pessoa também. Não só por ter outra pessoa, mas porque a vida é difícil também, né? Então, quando a gente toma a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas, a gente se aperfeiçoa como pessoas, e você gerar uma outra vida e ter que criar, ter que educar no meio de uma série de problemas da sociedade, você tem que construir uma pessoa, um cristão que vá de acordo com o que você acredita, os ensinamentos de Deus. Então, é todo um trabalho de aperfeiçoamento seu também e um trabalho de construção de um outro ser humano. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o catecismo da Igreja Católica, o que é que ele diz sobre o casamento. Vamos lá, boa tarde. Primeiramente, eu vi o pessoal falando boa tarde, eu só pude falar agora. Boa tarde. Eu vou dar início a essa vocação, no caso, que também é uma vocação, a vocação matrimonial, que está incluso dentro da vocação familiar. Então, para iniciar, eu gostaria de falar que o matrimônio, ele é um sacramento, também ele representa, ele é um sacramento. E o que é um sacramento? O sacramento, eles são sinais eficazes da graça, instituída por Cristo e confiados à igreja. Ou seja, esses sinais que Cristo deixou e que a igreja, ele confiou à igreja, no caso, para passar para nós, eles são divididos em 7, que são a ordem, a unção dos enfermos, o batismo, a Eucaristia, e a confirmação, a penitência e o matrimônio, que é, como eu falei, é um sacramento também. Então, o sacramento do matrimônio, ele é o que é o matrimônio? O matrimônio, todos conhecemos, a maioria conhece como casamento, né? Então, é o início de você está ali construindo uma família, você está iniciando uma família. Então, você está se pondo à disposição de outra pessoa e a outra pessoa à sua disposição para vocês levarem a sua vida adiante, ou seja, juntos. Como o Bri falou, você vai começar a conviver com essa pessoa. Se você convivia antes, você vai conviver muito mais com essa pessoa e você vai começar a ver defeitos, você vai começar a ver qualidades que você não via antes. Até porque você não passava esse tempo que você vai começar a passar com essa pessoa. Então, ele é isso, ele é um pacto entre duas pessoas, no caso. E esse pacto, ele tem que ser de comum acordo. E o que ele fala muito, o matrimônio é o quê? É amor. Então, Deus ele nos ama, no caso, obviamente. Ele nos criou o homem por amor. Então, ele põe ele convida, ele dá essa oportunidade, ele convida o homem a amar. O homem que eu falo, o homem no geral. Então, assim, essa vocação, ela é um ser humano, isso. Ela é uma vocação fundamental, ela é fundamental dos seres humanos. Porque amar é fundamental.
Então, quando Deus, ele dá, como ele falou, ele dá essa oportunidade pra gente, ele é uma vocação. O que é a vocação? A vocação é um chamado de Deus. Então, se ele dá esse chamado para você amar outra pessoa e construir uma família com aquela pessoa, é um chamado de Deus. Então, você tem que levar isso muito, muito a sério. E não de qualquer jeito, não não, eu amo, vamos casar e se não der certo a gente separa. Não é assim. Vamos com calma. A vocação matrimonial, ela está inscrita na própria natureza do homem. Ou seja, o homem, ele é, como eu falei, ele é convidado a amar como Deus nos ama. Ele convida o ser humano a praticar um pouco desse amor. E com esse amor, ele, assim, com o passar dos tempos e tal, como eu falei, é o início de uma nova família. Então, ele tem até uma passagem que ele fala o seguinte: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, que é Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, ele fala com isso, que com esse amor, tanto esse amor de um lado quanto do outro, ele vai dar início a uma criação, que foi a criação, como vocês podem perceber, a criação do mundo. Deus pôs o homem e a mulher no mundo, no caso, que tem a criação e tal, Gênesis. E o primeiro pecado, no caso, aconteceu com essa desobediência desses dois e gerou uma série de erros e tal. E isso foi um dos princípios que feriram o amor, no caso de Cristo. Mas voltando ao assunto, né, que eu me perdi aqui. Então, esse amor, ele é... A gente se empolga. Ele é muito... Você vai pensando, entrando numa coisa... Ele é mútuo dos dois. E com esse tanto amor, ele gera uma nova criação. E essa criação, ela é totalmente moldada de acordo com o que você acredita. Então, é uma responsabilidade enorme. Por isso que fala, é um chamado, além de ser um chamado de Deus, que já é de extrema, no caso, de extrema importância, necessidade também, mas você também vai mudar no ser humano. Você vai começar a ver os primeiros passos daquela pessoa e como eu falei, tornar uma família mesmo. E você vai começar a cuidar tanto ambos vão se cuidarem, no caso, né? Como também vão cuidar de uma nova vida. Então, essa vocação, por isso que é necessário ter essa vocação. Porque, como eu falei, não é qualquer pessoa que consegue sobreviver a isso. Se você não tiver essa vocação, esse chamado, como a gente está falando, tocando bastante, se você não tiver esse chamado, você não consegue, assim, você até pode achar que tem essa vocação, mas não é tão simples assim. É um pouco confuso. E desde sempre, essa união, ela ela foi avançada e sempre teve muita discórdia. No caso, tiveram pessoas, tiveram situações, tiveram sentimentos que tentam destruir esse amor, no caso, essa relação, que é o espírito a discórdia, no caso, o espírito de domínio que você acha que tem só porque você está casado com a outra pessoa. Você acredita que tem um domínio da vida daquela pessoa e domínio dos sentimentos, de tudo daquela pessoa. A infidelidade, que infelizmente é muito comum hoje em dia, que não era para ser, mas se tornou muito comum. E o ciúme, entre vários outros sentimentos que interferem nesse amor, se ele não estiver firme, se ele não estiver seguindo o caminho de Deus, se vocês não tiverem ali em união e tudo, ele vai conseguir interferir nesse sentimento, nessa sua relação. Então, segundo a fé, essa desordem natural, no caso, que acontece das pessoas e desses sentimentos e tal, ele não é da natureza humana, e sim é do pecado. É um pecado, no caso. O pecado, como sempre, ele está ali tentando lhe desestabilizar, tentando lhe levar para o outro lado, e tudo isso. Então, esse sentimento, essas coisas que vão acontecendo, eles não são da natureza humana, e sim como eu posso falar? Como se fosse um teste. Uma influência. Uma influência. O pecado, ele está ali, uma aprovação, isso, eu tentando lembrar a palavra, uma aprovação. Ele está ali a todo momento, lhe rodeando e tentando fazer com que você caia nesse pecado, no caso, essa tentação. E aí cabe a você, se você não tiver, cabe da união de vocês, de tudo de vocês, se vocês não tiverem baseado na fé, baseado em Deus, no caso, se o matrimônio não tiver baseado em Deus, tiver como base esse relacionamento Deus, que a maior importância, no caso, esse pecado ele vai conseguir interferir na sua relação. E é o que ultimamente vem causando várias separações, infelizmente, várias mortes e por aí vai.
a ruptura com Deus, como eu falei no início, que foi o primeiro pecado que teve, que foi a primeira, que é, no caso é a primeira consequência, que é a comunhão original. Jesus, ele... voltando para o assunto do matrimônio, no caso, porque essa parte eu me perdi um pouco. Desculpa. Mas Jesus, ele realizou seu primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho, em um matrimônio, a pedido da sua mãe, óbvio, a pedido da sua mãe Maria, mas o seu primeiro sinal, ele foi em um matrimônio. Então, a igreja, ela atribuiu uma grande importância ao matrimônio, a presença de Jesus, porque foi no matrimônio que ele, no caso, ele mostrou o seu primeiro sinal ali, a pedido da sua mãe, mas foi no matrimônio. Então, tipo, foi a igreja pegou esse momento e transformou ele de principal importância no caso, nessas bodas de Caná. Até a influência de Maria também, né? A influência Sim, da mãe, né? Da mãe Ela que leva ele a começar a atuar na comunidade daquele casamento para fazer uma coisa boa para aqueles cônjuges que estavam ali naquele momento tão especial, né? Então, é isso, aí a igreja começou a atribuir esse momento como uma presença de Cristo ali. Então, realmente, foi o primeiro momento que ele fez, no caso, que mostrou o sinal a pedido da sua mãe, né, como a gente falou. Então, o matrimônio, ele seria um sinal dessa presença. No caso, é um sinal da presença de Cristo ali. E a gente tomou isso uma importância. Então, Cristo, ele é o centro de toda a vida cristã. Que a gente pode ter. A união com ele prevalece sobre todas as outras. Você ama sua mulher, você ama seu marido, porém, o seu amor em Cristo tem que ser maior do que isso, tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Até porque o primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não muda. Você ama outra pessoa, o caso, mas não o seu amor não pode prevalecer a mais do que o amor em Cristo. E tem umas partes aqui que eu vou tentar ler para vocês, eu não sei se vai funcionar essa gambiarra que eu fiz aqui, mas deixa eu ver se pega, que é Acho que não pegou, não. Travou. Jess? Pra mim, travou aqui. Acho que não vai dar certo. Enfim, eu tentei sair aqui. Mas, enfim, eu lembro assim, eu não lembro, obviamente, as palavras exatas lá, mas no catecismo, como a gente está levando em base, o catecismo da Igreja Católica, o que acontece? Ele mostra o que anula um casamento e o que não anula não, na realidade, o que anula um casamento, o que é necessário para que esse matrimônio seja validado. E ele fala que o principal que tem que ser para esse casamento valer, no caso, ambos, o casal, eles não terem nenhum impedimento, ou seja, eles não terem sido casados com outras pessoas, que esse antigo casamento não tenha sido anulado, no caso, né? Se foi anulado, aí não há impedimento no caso, mas caso não tenha sido anulado por alguma coisa que tem esse impedimento, caso um dos noivos, no caso, não aceitem, obviamente não aceitem o casamento, isso é um grande impedimento, porque eles não estão aceitando ali, eles não estão, como eu falei no início, isso é um pacto. Então, se um dos dois não aceitarem esse pacto, então não faz sentido levar para frente, eles não levam um pacto à frente apenas com a aceitação de uma pessoa. Então, ele explica exatamente o passo a passo desse casamento, do matrimônio. Ele explica que o padre está ali para dar a bênção, ele está representando para dar a bênção da igreja, a bênção de Cristo, aquele casamento, que a aliança que os noivos trocam, no caso, é a aliança de Cristo com a comunidade. Enfim, eles falam eles dão vários desses exemplos, que eu tentei ler, mas não deu muito certo aqui, deu uma travada e mudou a câmera do nada. Travou, não deu, mas enfim, foi isso a parte do casamento, e agora a Bri vai explicar um pouco mais sobre as outras partes. Porque o casamento como todas as vocações, são uma missão para com a sociedade também. É para você se descobrir, para você se aperfeiçoar, mas para você colaborar com a sociedade. Então você não pode achar que o casamento vai ser uma coisa irrelevante. O casamento é um momento de maturidade da sua vida, que você vai construir sua própria família
e na qual você deve ficar a maior parte da sua vida, né? Então, é nela que você tem que viver em Cristo. Quando você casa, a comunidade da igreja está presenciando aquele evento de aliança com a obra de Deus. Né? Você está tomando um papel específico na obra de Deus. Então, você não está casando só para ficar com aquela pessoa, não. Você está casando para construir uma família, ter filhos que vão influir também na sociedade. Então, e tem que influir, se você é membro da igreja católica e você aceita, se você é membro, você tem que aceitar o que a igreja prega. Então, você tem que executar também os sacramentos, vivenciá-los e ensinar isso para os seus filhos e fazer com que eles também prorroguem isso, né? Propaguem a palavra de Deus e os ensinamentos da igreja, que são a palavra de Deus. Então, o casamento é um negócio muito sério, né? Você também não deve casar só por uma obsessão de, tenho que casar. Não, às vezes nem é a sua vocação. Assim. E você também não pode casar com qualquer pessoa, porque você tem que pensar que você vai construir uma família com aquela pessoa, vai passar o resto da vida com aquela pessoa, você vai aturar aquela pessoa? Será que alguns pontos da personalidade daquela pessoa vão permitir que você consiga passar o resto da vida com aquela pessoa, ter filhos? E na educação dos filhos, a voz de quem que vai prevalecer? Então, se vocês não tiverem consoantes quanto a alguns pontos primordiais, é muito difícil de você conseguir manter um casamento para a vida toda. E tem que ser levado como uma coisa para a vida toda. Então, por isso que é muito importante você estar amadurecido e decidir de forma racional, de fato, e buscando a santidade, buscando a influência de Deus nas suas decisões, fazendo muita oração também, porque não é brincadeira, não dá para anular. Né? Se você é cristão católico, você sabe que o casamento é um só. Não tem como divórcio não é uma coisa da igreja católica. Então você pode divorciar no civil, mas aí você está indo completamente em desacordo com a sua vivência como cristão. Né? Como cristão católico, você não pode divorciar. Então você vai estar, se divorciar, vai estar vivendo em pecado e vai ter que correr muito atrás para poder superar isso aí, né? Então tem que ser muito bem pensado. E aí uma das dificuldades que o catecismo traz são os casamentos mistos. Os casamentos com pessoas que ou não são católicos ou não tem nenhuma religião, não tem nenhuma crença cristã. E tem uma série de dificuldades quanto a isso, né? Porque precisa inclusive de uma autorização para poder casar com uma pessoa que não seja católica ou que não tenha nenhuma crença. Isso o casamento misto entre cristãos, mas de religiões diferentes, se deve a uma divisão ainda do cristianismo, né? Que a gente ainda não conseguiu unificar a ponto de todos crermos na mesma coisa e trabalharmos. A gente tem uma igreja agora mais ecumênica, temos as pastorais ecumênicas, temos as campanhas de fraternidade ecumênicas, no sentido de colaborar. E a gente consegue conviver com as diferenças, mas a gente ainda não chegou a uma unidade. Então, esses casamentos mistos se dão também por conta disso. E tem o casamento com as pessoas não católicas, né? E nem batizadas. E aí, ele fala que a gente pode até conseguir viver esse casamento se a gente conseguir colocar em comum o que cada um recebeu da sua comunidade, um construindo para o outro, né, trazendo para o outro, minha comunidade tem isso, a minha comunidade tem isso, a gente vai vivenciar as duas coisas, e aí vamos juntos caminhando, o importante é acreditar em Deus. Mas você pode também vivenciar na sua vida, dentro da sua casa, o drama da desunião dos cristãos, né? Que é você estar todo dia lidando com as diferenças e que você não tolera. Algumas coisas a gente não consegue, tem diferenças que a gente suporta, tem diferenças que a gente aceita e está tudo bem, mas tem algumas diferenças que para nossa personalidade são muito fortes. Então, pode ser que a diferença religiosa dentro de um casamento seja uma coisa muito difícil. E aí você pode estar vivenciando dentro do seu lar a desunião,
as tensões quanto à própria finalidade do matrimônio, né? Porque se, por exemplo, você casa com um ateu, para ele, eu vou divorciar e pronto. Não tem nenhuma implicação. Mas você que é cristão, que acredita em Deus, que acredita no que foi pregado por Jesus Cristo, sabe que não pode. Uma vez unido, que Deus uniu, o homem não separa. Então você se uniu e virou uma só carne, um só espírito, um só coração, e não separa mais. Se separar, você está incompleto. Então, você pode ter diferenças de percepção quanto à realidade do casamento. Quanto à vivência religiosa, você quer ir para a igreja, mas o outro não quer ir para a igreja, ou reclama que você vai para a igreja. Uma série de coisas que podem ir corroendo o ambiente familiar. E a educação dos filhos, que é o principal, né? Como é que você vai educar seu filho? Você vai ensinar a ser cristão ou você vai ensinar a não acreditar em nada disso? Ou você vai ensinar que ele tem que fazer uma determinada coisa no ambiente, na realidade cristã, ou ensinar outra? É muito difícil de você chegar a um consenso quanto a isso, né? E aí você pode acabar caindo na tentação da indiferença religiosa. Para evitar problemas, melhor não falar no assunto, né? Então você finge que não existe religião dentro de casa para não ter discussão, como muita gente finge que não vai falar de política, não vou falar de futebol, não vou falar de... São assuntos que não se conversam. Não, e não é assim. Você tem que conversar, você tem que construir alguma coisa. E quando você se refere à sua religião, é uma coisa que você tem que vivenciar todo dia. Então não dá para você simplesmente dizer, não, vou fingir que não existe, e aí você acaba se afastando das suas crenças, da sua religião, da sua convivência com Cristo, com Deus, e da sua atuação como protagonista da obra de Deus, acaba se eximindo dessa responsabilidade para poder manter uma relação que talvez não tenha sido chamado de Deus de fato. Né? Deus não quer isso para a gente, ele quer que a gente colabore com a obra dele, ele não quer que a gente desconstrua o que a gente já construiu de bom. E então, aí tem na Igreja Católica é necessária a permissão para poder casar com pessoas de outra religião ou com uma pessoa que não seja batizada. E essa outra pessoa tem que estar ciente de que você vai vivenciar a sua vida como católico, que você vai participar dos sacramentos, que você vai ter a sua vida atuante e que a educação dos filhos vai ser na doutrina católica. Então, os filhos vão ser educados dentro da Igreja Católica, vão ser batizados. Então, isso tem que ser estabelecido como critério para que haja essa autorização. E aí, o catecismo traz que a missão do católico nesse casamento misto é muito mais forte, porque você acaba tendo que santificar o casamento, né? Eu vou trazer, somos dois que viramos um, logo a minha oração vai ter que ser forte bastante para os dois, logo a minha vivência vai ter que ser para os dois, para os três ou para os quatro, né? Se tiverem 2, 3 filhos, quantos filhos tiverem. Então, a gente tem que santificar a vivência familiar, né? A gente tem que trabalhar muito para que seja de acordo com a vontade de Deus. E aí, ele fala que a alegria da igreja é quando o cristão consegue converter o não cristão e trazer ele para dentro da igreja também, né? Então, pode sim funcionar, pode ser uma coisa boa, aquela pessoa que não acreditava pode se converter e vir para dentro da igreja, mas também pode ser uma coisa muito difícil. Então você tem que avaliar o peso da personalidade das pessoas e o peso da sua vontade também de ser esse atuante que vai tomar a frente e que vai discutir, que vai tentar converter. Porque tem gente que vive sua religião, mas não tem esse poder de convencer o outro, o poder argumentativo, não tem as capacidades argumentativas tão desenvolvidas. É muito capaz para outras coisas, é muito habilitado em outras coisas, mas não conversa ou não quer enfrentar isso. Então você tem que avaliar com muita seriedade isso, né? Casamento não é brincadeira. E aí a gente tem os efeitos do sacramento do matrimônio. É o vínculo de natureza perpétuo, então como a gente já falou, é para sempre e exclusivo. Você não consegue coisa nenhuma. Você não consegue fazer nada se você estiver pensando em 1000 coisas.
Você tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue se dedicar 100% a nada. Mesma coisa com as pessoas. Eu tenho que me dedicar àquele ser humano. Se eu escolhi estar, passar o resto da minha vida com aquela pessoa e construir família com aquela pessoa, é exclusivo. Não pode ter 20 na fila e você não vai conseguir dar atenção. Você não vai conseguir se dedicar a 100%. Você pode até achar que está se dedicando, mas no final você não está prestando atenção nas necessidades da pessoa. Você não está trocando experiências de fato com aquela pessoa. Você não está se construindo e nem construindo nada com aquela pessoa. Né? Então, é uma coisa exclusiva. Você escolheu e vai ser aquilo. E perpétua, né? Então, é uma coisa voluntária, é um ato voluntário, os esposos decidem voluntário. Então, por isso, tem que ser um negócio bem pensado. Não somos animais irracionais que vai lá e faz qualquer coisa por fazer. Nós temos que avaliar as opções, as influências, tudo que interfere nas nossas escolhas. E aí o sacramento tem o matrimônio, ele tem a graça e é atribuído ao próprio sacramento, né? E a fonte da graça do matrimônio é o próprio Jesus Cristo. A gente estabelece um vínculo com uma outra pessoa para uma missão dentro da comunidade, e esse vínculo é direto com Deus, então a aliança é direto com Deus, e Jesus Cristo vai nos dar os dons para conseguir manter esse vínculo, para desenvolver bem os nossos papéis dentro dessa realidade diferente, né? Que a gente vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser filho, mas vai deixar de ser só filho e passa a ser o atuante principal na nossa família. A gente nunca vai perder o papel de filho, devemos respeito aos nossos pais para sempre, mas a gente agora vai assumir um outro papel, né? Então, com o casamento, com o sacramento do casamento, a gente recebe também graças e dons que vão nos ajudar a executar esse papel. Executar o papel dentro do casamento, o que é a sua função, o que você faz de melhor, aperfeiçoar o amor entre os cônjuges e fortalecer essa união que é indissolúvel. Aí ele fala, eles auxiliam-se mutuamente para chegar à santidade pela vida conjugal. Então, vocês têm que construir junto e se aperfeiçoando, porque a vida do ser humano tem esse objetivo, como a tia Jéssica estava falando, a gente passa por uma série de provações. Então, nosso objetivo aqui é nos aperfeiçoarmos e vão acontecer várias provações para a gente superar, né? Então, não é que a gente tem tendências maliciosas ou que a gente somos irracionais e, consequentemente, vamos sempre trair ou vamos sempre pensar em comer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que não nos faz bem. Não, a gente passa por algumas tentações para nos desenvolvermos. Isso acontece também dentro do matrimônio e a gente está buscando chegar à santidade. Então, a gente encontra um parceiro para essa caminhada rumo à santidade. E aí tem a missão de procriação e educação dos filhos, né? A fecundidade, que é ter filhos para, se você é cristão, se você se vê como uma pessoa boa, que está fazendo as coisas certas, você quer que isso continue. Você não quer que acabe em você, você quer que sua influência no mundo tenha continuidade. Então, Deus dá essa missão para os filhos dele, ó. Do que vocês estão ensinando para vocês, passem isso adiante. Então, que a influência de Deus se alastre sobre a terra. As exigências do amor conjugal, nós somos, quando escolhemos e concretizamos a escolha com o casamento, nós formamos um só coração, uma só alma, e isso é indissolúvel. Devemos ser fiéis a essa pessoa, e a fidelidade aqui não é só do ponto de vista carnal, ela tem que ser uma fidelidade de não trair de forma alguma o que se espera, o que o outro espera de você. Então, se vocês têm um acordo de convivência, se você sabe que o outro espera algumas coisas de você, aquilo já foi acordado, você não pode trair aquela pessoa nas expectativas dela. Então, existe a obrigação de fidelidade com aquela pessoa com que você está se construindo, que é a outra metade de você agora, né? Quando você casa, vira um só. Então, vamos aqui.
tem que ser uma doação mútua. Aí ele fala da fidelidade do amor conjugal, que quando a gente consegue exercer esse papel de cônjuge com 100% do que é exigido do cônjuge, né, e uma das coisas que é exigida é a fidelidade, a gente mostra que nós somos filhos de Deus, que Deus é fiel a nós, Deus não nos abandona, e nós temos capacidade de chegar à santidade e viver isso em vida. Então, nós estamos trabalhando, vivendo para chegar à perfeição de Deus e conseguir viver no amor conjugal, na união conjugal com fidelidade, seguindo todas essas obrigações, você alcança essa igualdade de uma das características de Deus, né? Que é a fidelidade a nós, seres humanos, essa aliança conosco. Aí ele fala da abertura da fecundidade, né? Que é justamente essa questão de termos, quando a gente estabelece uma união matrimonial, porque a gente quer estabelecer uma família, a gente quer ter filhos, então nós somos ordenados à procriação, e a procriação, ter os filhos, é o ponto alto da missão do cônjuge. Então, quando ele tem o filho e ele começa essa missão de educar o filho, ele está se desenvolvendo e criando outra criatura ali que vai ter uma atuação na sociedade. Então, estamos aumentando e enriquecendo a família de Deus. Aí ele fala da fecundidade. A fecundidade não é só essa questão de procriar, de ter filhos. Você pode também adotar, você pode também não ter filhos e doar-se para a sociedade, doar todas as suas qualidades em serviços à comunidade. Mas a fecundidade é a noção de que você vai educar, você vai soltar a sua sementinha na sociedade, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Você vai transformar e educar as pessoas. Então, principalmente com os filhos, temos uma missão, uma obrigação de educar os nossos filhos, mas você pode também exercer isso na sociedade como um todo, com os filhos dos outros também, sermos vigilantes de forma geral. E está a serviço da vida. E aí ele fala da igreja doméstica, né? Que o casal católico, os cônjuges católicos, eles têm a obrigação de inserir o filho na palavra de Deus, de dar aquele empurrãozinho inicial e de educar o filho, manter isso também, até que ele tenha discernimento para tomar a frente dessa vida de forma autônoma. Porque a igreja não invade a casa das famílias, né? São as famílias que vão até a igreja. Até a igreja. Então, é o dever dos pais levar o conhecimento da palavra de Deus, levar o filho até a igreja desde a pequena infância, batizar, levar para as missas, colocar na catequese. Então, é uma das obrigações dos pais já inserir os filhos de imediato na vida cristã. E ser exemplo de como viver os ensinamentos de Deus. Então, eles têm que conviver entre si de forma pacífica, com muito amor, com muita fé. Dar exemplo dentro de casa e na rua também, mas para os filhos, de como viver a vida em Cristo. Então, ele fala que o lar é a primeira escola do cristão, né? E aí ele coloca que as famílias que não seguem um padrão de pai, mãe, filhos, ou os filhos que não têm pais, ou as pessoas que não tiveram filhos, ou as pessoas que escolheram que não foram chamados a essa vocação do casamento, não podem ser excluídos também pelas outras famílias, núcleos familiares, mas pela grande família que é a igreja, porque a igreja é a nossa casa, somos todos irmãos. Aí ele traz uma frase muito interessante que deve estar lá para baixo, mas que nós todos somos. Nos identificamos com os nossos irmãos porque eles são filhos dos nossos pais, nos identificamos com os nossos primos porque eles são descendentes dos nossos avós, nos identificamos com os nossos concidadãos, que são cidadãos do nosso país,
porque tem a pátria, a mãe pátria, nos identificamos com os outros seres humanos porque são todos filhos de Deus. Então, a gente não pode tratar o ser humano como um outro indivíduo excluso, que não pensar no outro como com essa relação de amor, porque somos irmãos. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e tentar vivenciar com toda a humanidade como família. Somos uma grande família. Temos a família igreja e temos a família humanidade. Então, a gente tem que ter um papel. Como você agiria com o seu familiar próximo? Então, você tem que agir com o outro de um grau mais distante de parentesco, mas que é lá o filho de Deus da mesma forma. Se colocar no lugar do outro, amar, cuidar, vigiar, aconselhar, né? Eu diria que por enquanto é isso. Vamos para a segunda parte, para a próxima parte, Jéssica. Vamos. Agora, como a gente está falando, como o Bri falou, e a gente vem repetindo isso, né? Agora, domingo agora, no caso, é o Dia dos Pais, que é, obviamente, e a gente não poderia falar da vocação familiar sem falar da importância, no caso, da presença de um pai no crescimento, como a gente está falando, na educação dessa pessoa, desse ser humano que está, no caso, está se moldando à sociedade e tudo mais. Como o Bri mesmo falou, os dois, no caso, a família toda, de extrema importância nessa formação, nesse crescimento, é o primeiro exemplo, assim, posso falar isso, é o primeiro exemplo de homem que você vai ter, é o seu pai. Então, poxa, para os pais, no caso, né, para os pais, vocês são pilares, no caso, são pilares, são dois pilares, posso pôr assim, são dois pilares, sua mãe, seu pai. Obviamente que tem pessoas que têm a figura paterna de outro, sem ser pai, de um tio, de um padrinho, não muda, a sua figura paterna, o seu exemplo vai ser aquele. Então, que a gente está vendo que, como nos dias atuais, infelizmente, a falta dessa presença paterna nas famílias, no caso. Mas você tem um exemplo paterno, você tem um tio, você tem um padrinho, você tem um primo que pode fazer esse papel, sua própria mãe pode fazer esse papel, obviamente. Tem filhos de pessoas que são criadas com mãe e pai, mas eu estou falando no sentido de que a presença do pai em si, nessa formação dessa família, obviamente. Então, o mês de agosto, ele é o mês, como o Bri falou, o mês das vocações, e a paternidade é uma vocação também. Você é chamado, assim como o matrimônio, você é chamado para aceitar essa vocação, obviamente, e, como falei, você se tornar um exemplo para aquela pessoa, para aquele ser humano que está, no caso, que está crescendo. Como surgiu essa comemoração, Dia dos Pais, obviamente? A data surgiu nos Estados Unidos, quando uma garota, que ela quis homenagear o seu pai, que era aniversariante, no caso, ela quis homenagear o pai no dia do aniversário dele. E esse gesto que ela quis fazer foi um gesto muito nobre, porque ele havia criado sozinho 6 filhos. No caso, 6 filhos, após a morte da esposa dele. Ele criou esses filhos sozinho. E no Brasil, essa festa ela foi criada por um publicitário, Silvio, não sei falar o sobrenome dele também, é um pouco complexo, no dia de São Joaquim, que é o patriarca das famílias, no caso. E se você parar para observar, a presença do pai, no caso, é muito, muito presente na Bíblia. Assim, a gente vê bastante a presença do pai na Bíblia. E um exemplo que eu posso aqui, para a gente não se estender tanto, porque tem um limite e tal, mas para a gente não se estender tanto, um exemplo paterno que eu posso colocar é o quê? É o pai terreno que se fala. O pai terreno de Jesus, que no meu caso é São José. São José, se você parar para prestar atenção, a gente fala bastante, obviamente, que Maria ela foi um exemplo de obediência, né? Porque ela aceitou gerar o filho, ajeitou o pedido, no caso, de Deus. E José, ele também pode ser tido como um exemplo de obediência, porque ele aceitou criar Jesus junto com Maria, no caso, né? Então, no início ele ficou meio receoso e tal, mas até que ele teve uma
aparição, no caso, né? Foi a aparição foi um sonho, foi uma visão do anjo, falando que ele não tivesse medo, porque que ele casasse, no caso, com Maria, formasse sua família com Maria, que ela daria à luz ao menino, e que esse menino seria chamado por... Ele iria nomear o menino de Jesus, ou seja, José, ele nomeou Jesus, é um trava-língua, fico meio confuso. Mas, enfim, José, ele nomeou Jesus. Isso. José, ele nomeou Jesus ao nascimento. E ele tem uma importância muito grande no caso, na história, né, da salvação, porque graças a ele que veio a descendência de Jesus, de Davi. No caso, né, Jesus é descendente eu anotei aqui, me esqueci. Enfim, ele coube a Jesus ele dar esse nome, porque fazendo a descendência da linhagem de Davi, como era necessário para se cumprir, no caso, né? E nisso, você pode ver, ele sempre teve essas visões e ele sempre protegeu, no caso, ele teve esse papel paterno na terra com Jesus, ele sempre protegeu quando teve também outra aparição dizendo que tinha mandado matar todas as crianças, que até determinada idade e tal, que ele fugisse com eles, e ele pegou, sempre obediente, ele pegou Jesus, pegou Maria e fugiu. E também quando ele teve que voltar para lá, ele também teve essa visão e ele voltou, ou seja, ele sempre teve esse negócio, essa vocação paternal, no caso, de proteger, no caso até, como é que eu posso falar? Ensinar, proteger, ensinar. É sempre obediente a Deus, né? Isso, e os ensinamentos que, no caso, se você parar para ver mesmo, os ensinamentos de Jesus aqui na Terra foram de Maria. Claro que ele tinha o seu lado divino, mas ele tem o seu lado humano. Ele teve o seu lado humano, no caso. Então, ele foi criado, a sua criação foi por Maria e por José. Então, José, ele teve essa extrema importância na vida de Jesus, essa figura paterna dele de criar, de educar, de criar até na própria religião, assim, seguindo a religião, no caso. E, então, ele teve ele foi, como eu falei, ele foi esse pilar na vida. Então, por isso que das figuras paternas, no caso, que eu posso, assim, na Bíblia existem várias, mas que a gente pode citar São José, no caso, assim, como um exemplo, um grande exemplo, é São José. E ele sempre foi muito nobre, ele sempre foi muito humilde. Eu acho que até por isso que ele foi escolhido junto com Maria, no caso, né? Porque tão humilde, Deus sabe, obviamente ele sabe. Deus sabe que sabia que Jesus teria uma criação correta, no caso, a criação que deveria ser, não com todos as coisas que deveriam ser seguidas. E tem uma passagem bíblica em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 14, que fala o seguinte, que no caso, vou introduzir o que Bri vai falar agora, um pouco, né? Que é o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Que é o quê? O quarto mandamento, né? Dos 10 mandamentos é o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Então, outra coisa que eu esquecendo assim de falar, se vocês perceberem a imagem de São José, ele está com o menino Jesus no braço. Isso é um sinal, no caso, um significado de que ele está com Jesus no colo, então ele é um símbolo de paternidade, é um símbolo de proteção, que ele está com o menino Jesus ali, o protegendo. Foi um negócio que eu achei assim, bem legal. Enfim, eu vou ver se vai dar tempo de terminar numa live, porque eu acho que a gente vai precisar começar outra. A outra? Se quiser continuar, pode ficar à vontade, porque a não, gente era só essa introduçãozinha do quarto mandamento que tu pode explicar um pouco melhor. Então, é uma coisa que eu queria frisar aqui, né? A gente não pode viver a nossa religião só dentro da igreja. Nós, como cristãos, temos que ser cristãos o tempo inteiro. A gente tem que ser cristão no nosso trato com o nosso colega de trabalho, a gente tem que ser cristão no trato com a pessoa que está pedindo dinheiro na rua. Então,
pessoa que está precisando de ajuda, a gente tem que observar o que é que a gente pode fazer, a gente tem que ser cristão na nossa educação com os nossos filhos, até mesmo nos nossos conflitos com as pessoas de quem a gente discorda. Então a gente tem que ter um posicionamento sempre reflexivo. Como é que Deus diria, como é que Deus gostaria que eu me comportasse nessa situação? A gente não pode ser o cristão de ir para a missa no domingo e depois botar a Bíblia debaixo do braço e viver como se nada tivesse acontecido. A gente tem que ser cristão o tempo inteiro. Então, a educação da família é sempre com valores cristãos também. Tem que ser muito rebuscado isso, porque os valores cristãos formam a nossa moral, formam tudo de bom que a gente pode fazer para o outro e nos impedem de fazer coisas ruins com base naquele mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, se você se coloca no lugar do outro, você não vai fazer para o outro coisas que você não gostaria que acontecessem com você. Quanto ao quarto mandamento que tia Jéssica já introduziu, que tem a passagem, né? Honra pai e mãe, a fim de prolongar os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te vai dar. Então, honre seu pai e sua mãe. Aí ele coloca uma consequência, né? A fim de prolongar os seus dias na terra. E assim, o mandamento não se resume a isso, claro. Mas a gente honrando pai e mãe, obedecendo, seguindo as instruções de papai e mamãe, a gente tende a viver mais, né? Também. Porque a gente pode fazer muita besteira e algumas besteiras podem levar a gente até a morte, né? Reduzir as nossas vidas. Então, é importante seguir as recomendações de papai e mamãe. E aí ele vem com um estudo maior no Catecismo da Igreja Católica quanto a esse mandamento, né? Aí ele diz, Deus quis que depois de si, depois de Deus, primeiro você tem que amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. Depois de Deus, a gente honra o pai e a mãe. E a quem a quem os nossos pais também derem autoridade sobre a gente. Então, o professor, a catequista, a gente tem que obedecer, respeitar as pessoas que os nossos pais instruírem como responsáveis por nós em determinada situação. E a gente também tem a obrigação de honrar as pessoas que Deus coloca como autoridades em determinadas situações. Então, na igreja, a gente tem o Papa, a gente tem o padre, os bispos, a gente tem na sociedade também os governantes, né, que Deus permite que se coloquem de determinada forma. E quando eles não vão em desacordo com o que Deus prega, a gente deveria obedecer e respeitar, né? Mas aí tem também a colocação no catecismo que honre, mas com exceção de quando eles não forem em desencontro a Deus, né? Se eles forem Deus está acima de tudo. O que Deus ensina está acima de tudo. Se alguém que é, em teoria, uma pessoa de autoridade e que você deveria respeitar e honrar, se coloca em oposição aos ensinamentos de Deus, aí você não precisa obedecer, né? Você, na verdade, tem que se contrapor. Sua missão de cristão é ser atuante a fim de cumprir a obra de Deus. Então, não é também obedecer incondicionalmente, né? Inclusive, tem alguns padres que falam, mesmo seu pai e sua mãe, se chegar um momento em que ele perca a sanidade ou que simplesmente fuja do que a igreja prega, deixe de ser crente, você pode continuar a sua vida como cristão, respeitando, claro, mas você também pode se opor, você coloca, conversar, discutir e não necessariamente obedecer tudo, né? Você tem que... Chega um momento da sua vida que você passa a racionalizar o que é certo e o que é errado, e quando você vê que aquela pessoa que tem autoridade sobre você está em desacordo com o princípio essencial do cristão, que é cumprir a Deus, então você pode, sim, e deve rebater, discutir, ensinar, conversar, tentar contornar a situação. Então, o quarto mandamento se dirige expressamente aos filhos na relação com o pai, mas ele pode se estender, e ele fala dessa relação com o pai, eu tenho 22 segundos, ele fala dessa relação com o pai porque é universal.
mas aí ele estende para essa relação com qualquer autoridade. Eu vou encerrar vou começar a nova live. Vamos voltando aqui. Tivemos que começar outra live porque o conteúdo é bem extenso. Parece pouco, mas é bem extenso. Tem muita coisa no catecismo da Igreja. Então, aconselho a leitura, tá? O catecismo é maravilhoso. Eu sempre me empolgo. Votemos. Ela sempre entra ao contrário do ao contrário. Eu já fico aqui vendo para mudar. Que... Tava dizendo aqui pro pessoal, né, que a gente acaba sempre entrando em outra live, porque o conteúdo é tão gostoso, o catecismo tem tanta coisa boa, né? Às vezes você pensa, é um conteúdo simples, mas tem tanta informação que você não tinha parado para pensar antes. Então eu sempre me empolgo. É normal, eu também, eu tenho que dar uma segurada. Eu, às vezes, começo a pensar muito difícil fazer só uma hora. Então, a gente estava falando sobre o quarto mandamento, né? A gente falou que a ideia se estende, né? Respeitar pessoas que tenham mais maturidade, pessoas que tenham mais vivência, que normalmente têm mais coisas para ensinar para a gente, né? E aí, ele fala da natureza da família, né? Que essa ideia de respeitar pai e mãe vem essencialmente de uma ideia de gratidão, porque são as pessoas que nos colocaram no mundo, são as pessoas que dão a vida. Quando você tem um filho, você abre mão de uma parte da sua vida para se dedicar a essa criatura nova. Então, você perde horas de sono, você perde horas de vida que você poderia, sei lá, tá estudando, tá lendo um livro, tá numa festa, tá conversando com amigos, para estar se dedicando a uma outra pessoa. Você doa a vida a uma outra pessoa. Então, o mínimo que pode se esperar do filho é que seja grato, né? Sim. Então, ele fala, o matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos esposos. Então, os cônjuges se unem um para o bem do outro para contribuir, fazer uma parceria e viver nessa missão em Cristo. E para a procuração e educação dos filhos. Deixa eu ver. Eu falei já aquele trechinho, né, que ele fala que somos todos irmãos. Aí ele traz os deveres dos filhos. Então, a paternidade terrestre, né, a genitorialidade, na verdade, ele sempre cita a paternidade, mas ele quer se referir a pai e a mãe. Né, ele precisa botar uma referência como se fosse paterna, mas se refere a ambos. Então, a genitorialidade, ela vem, a terrestre, ela vem da fonte principal, que é a fonte divina. Então, ela vem da paternidade divina. Então, é por isso também que a gente deve respeito e honra aos nossos pais, né? Porque é como se a gente estivesse respeitando a Deus, né? Quando os nossos pais se colocam congruentes com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos da igreja, que são a palavra de Deus, a gente, respeitando os nossos pais, a gente está respeitando a Deus. E aí ele fala que esse respeito é um reconhecimento àquelas pessoas que nos deram a vida, não só nos colocando no mundo, mas também dedicando o tempo delas e nos criando. Então, nos deram a vida, nos deram amor, dedicaram o seu trabalho. Toda a doação dos pais a gente tem que respeitar. E aí, por isso, a gente deve, inicialmente, quando crianças, obedecer, né? Enquanto morarmos na casa dos nossos pais, devemos obedecê-los. E depois, quando a gente chega a uma idade que a gente já vira responsável pelas nossas próprias vidas, a gente não precisa necessariamente obedecer, mas a gente deve sempre respeitar. Então, ele fala, os filhos devem também obedecer às prescrições razoáveis dos educadores, né, como eu já comentei também. Quando o
o professor, o catequista, dá uma instrução, dá uma ordem que é razoável, que é uma coisa correta, enquanto criança a gente também tem que obedecer. Depois que a gente chega já a uma maturidade, a um discernimento quanto ao que é certo e o que é errado, a gente pode pedir conselhos, e a gente deve fazer isso também, porque são pessoas que já viveram muito mais que a gente, mas a gente tem o poder de tomar decisão por nós mesmos. Os filhos adultos, eles têm a responsabilidade com os seus pais. Então, vai chegar um momento em que os nossos pais chegam a uma idade que não tem mais condições de fazer tudo o que faziam, que precisam de cuidados, que precisam de um pouquinho daquele tempo que eles dedicaram para a gente. E aí a gente, na medida do possível, também ele fala, na medida do possível, o tanto quanto for possível, a gente tem que colaborar, tanto financeiramente, quanto psicologicamente, quanto com o nosso tempo, com tudo que for possível, né? Então a gente tem que retribuir o que os nossos pais dedicaram para a gente. E é o dever da gratidão, ele diz, né? Quando a gente é grato aos nossos pais, a gente está também sendo grato com Deus. Então, não podemos abandonar os nossos pais em momento de doença, em momento de desamparo, solidão. Pode ser que o casal, um deles venha a óbito e aí o pai fica viúvo, a mãe fica viúva. Ela precisa de alguém, nesse momento, um apoio, porque passou a vida com a outra pessoa, né? Uma série de situações que podem vir a acontecer que os nossos pais podem vir a precisar do nosso apoio, tanto financeiro, físico e psicológico. Então, ele fala que a gente tem que devolver, e a graça do pai é ter educado filhos que, na sua velhice, retribuam isso, né? Ele diz que você vê os seus frutos quando você vê que seus filhos se tornaram pessoas boas, a ponto de ele retribuir e lhe dar netos bem criados, bem educados dentro dos seus ensinamentos, quando as coisas vão numa linha que segue o que você esperava. Então, são os frutos da sua dedicação. Eu diria, aí ele fala do dever dos pais, né, que é educar os filhos como cidadãos, educar os filhos como cristãos, inserir os filhos na vida religiosa, ensinar os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas. Então, aqueles desejos de animal, né? Aquela vontade de comer loucamente doce, aquela vontade de passar o dia na rua, aquela vontade de não estudar. Então, os pais têm o dever de ensinar os filhos a subordinar essas dimensões físicas e instintivas às dimensões espirituais. E tem o dever de dar o bom exemplo, né? Então, não adianta falar e não vivenciar. Ele fala que aquele que ama, castiga, né? Também não dá para ser o pai bonzinho ou a mãe extremamente bonzinha que dá tudo que o filho quer, e aí o filho vira uma pessoa mimada que não sabe lidar com não, que não sabe lidar com as dificuldades que a vida tem, né? Que não sabe lidar com qualquer recusa. Então, o filho tem que ouvir, não, o filho tem que ouvir, você está errado, obedeça, o filho tem que ser castigado também. Né? Então, é um gesto de amor, porque você está criando uma pessoa que vai virar independente. Ela não vai ficar para sempre embaixo da sua asa. Então, a gente tem que ir construindo uma personalidade forte para enfrentar esse mundo difícil. Eu diria que é isso. Abro para perguntas, para intervenções e comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Tem pouca gente assistindo online, acho que vai dar mais audiência depois. Sim. Na outra tem mais. Na primeira não, sempre não foi na primeira certa mais. Na primeira sempre. Quando entra para a segunda, aí a gente perde um pouquinho a audiência. Mas depois o pessoal vai ver online, tem muita gente indo para a missa também. Agradeço quem estava presente, agradeço quem vir depois, compartilha esse conteúdo que eu espero que colabore com a construção da nossa sociedade cristã. Temos, como eu disse lá na primeira live,
o YouTube, temos um canal no Facebook que também teve algumas lives lá que a gente deixou gravada. Temos aqui o Instagram, que as lives estão ficando quase todas. Só a primeira que a gente não conseguiu deixar gravada, mas todas as outras estão ficando gravadas. A primeira tá no destaque, não tá? A primeira tá nos destaques, se eu não me engano. Ficou alguns trechos lá, que a gente recebeu de algumas pessoas. Pronto. Foi. Então compartilhem, pessoal. Vamos levar a palavra de Deus para bem longe. E é isso. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso? Tu quer começar, tia Jéssica? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso. Que o Papai do Céu abençoe a todos nós. Até a próxima, todo sábado, tá? Às 4 horas. Beijão. Até mais. Beijo, tchau, tchau. pessoas. Tchau, tchau.